Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar então sobre as adaptações do HIIT para uma maior oxidação de gorduras. Então, de que forma o HIIT consegue promover essa oxidação de gorduras em relação a outros métodos, tá? Bom, para isso já peço que você curta o canal, ative o sininho, porque de tempos em tempos eu estou aqui abastecendo esse canal com conteúdo relacionado a emagrecimento e exercício físico, certo? Esse é um conteúdo para profissionais de saúde que envolvem conteúdos de fisiologia, de bioquímica aplicadas ao exercício físico. Então, para profissionais da saúde. Muito bem, quando a gente fala no HIIT, nós temos que lembrar que a célula muscular é a que vai produzir a energia, né? A célula muscular é ela que vai movimentar o organismo para realizar os movimentos do HIIT. E, didaticamente, a gente pensa na célula, a gente pensa no músculo, né? Mas a gente esquece que o músculo ele é composto por várias células e que dentro dessa célula existe todo um mecanismo que está sendo colocado em prática, que está sendo desafiado para realizar o exercício físico. E para ele continuar o exercício físico, o organismo ele precisa de energia. Então, cada célula muscular, dentro de cada mitocôndria, né, ou no citoplasma, irá então realizar uma diversidade de processos bioquímicos para produzir energia. O objetivo é ter ATP, a energia, para que eu possa então continuar esse movimento. E quando a gente fala no HIIT, a gente pensa ele classicamente assim como uma atividade anaeróbica, né? Porque ela dura pouco tempo, né? De 30 a 2 minutos, depende do tipo de HIIT que você emprega, né? E que às vezes que fica, né, no maior percentual dentro de um metabolismo anaeróbico, seja com formação ou não de lactato. Ok, só que qual é o intuito do organismo, né? O intuito do organismo, para gerar essa adaptação ao HIIT, ele procura sempre isso em todas as atividades, reduzir a participação da glicose e glicogênio, ou seja, do metabolismo glicolítico, e promovendo uma maior utilização do metabolismo oxidativo via gorduras. E por que isso ocorre? Porque nós temos na reserva de glicose uma quantidade limitada. Nós não temos grandes reservatórios de glicogênio no nosso organismo. Nós temos em cada músculo, né, o glicogênio muscular e o glicogênio hepático. Então, se a gente analisar o glicogênio hepático, ele isoladamente é a maior reserva. Mas, se nós somarmos todos os músculos, aí nós temos uma maior reserva do glicogênio muscular. Mas, quando a gente está fazendo um exercício físico, nós temos que analisar um determinado músculo em atividade. Muito bem, então, para realizar a atividade de alta intensidade, eu vou precisar de glicose para iniciar esse movimento, né? Para ter o arranque do movimento, eu vou utilizar um percentual determinado referente ao metabolismo glicolítico. Mas, como eu disse, ele tem uma certa limitação. Então, o organismo ele vai se adaptar para preservar essa quantidade de glicose que eu tenho, seja no músculo ou seja no fígado, para manter os níveis de glicose circulantes adequados. Então, para isso, na realização do HIIT, eu vou ter uma busca, né? O organismo vai buscar adaptações de forma que ele utilize uma maior quantidade de gordura. E por que a gordura? Porque a molécula de gordura, né, 1 grama de gordura, ela fornece mais energia que 1 grama de carboidrato. Então, é uma molécula mais energética, bem maior do que uma molécula de glicose. E, além disso, nós temos uma grande quantidade, um grande reservatório de gordura corporal, uns mais do que outros. Então, eu tenho uma vasta energia, né, para ser oxidada, né, um vasto material para ser oxidado e ter energia, fornecer energia. Muito bem, tudo começa quando eu inicio a glicólise. Quando eu faço um exercício físico, e o HIIT, claro, é um deles, eu tenho um início de uma glicólise anaeróbia. Então, a glicose, ela é oxidada, certo? Até formar
piruvato, e isso tudo no citoplasma celular. Esse piruvato ele vai ser oxidado e vai ser convertido para acetil. Vai receber uma coenzima A aí. Então, ele vai ser chamado de acetilcoenzima A ou acetil-CoA, já dentro da mitocôndria. Esse acetil vai sofrer uma reação com um componente chamado oxalacetato. E essa reação vai ser catalisada, ou seja, será acelerada pela enzima citrato sintase, para formar o citrato. Muito bem, a partir daí, nós comumente, popularmente falamos que o ciclo de Krebs, ele roda. E no que ele roda, nós vamos ter a formação de poucas moléculas de ATP, de energia, mas também a coleta de vários hidrogênios, certo? Os quais serão posteriormente transportados via cadeia de transporte de elétrons, formando então o mecanismo de oxidação fosforilativa, o mecanismo de fosforilação oxidativa, a qual então irá utilizar a energia desses íons para formar ATP. Ok? Então, o que a gente enxerga? Que via glicólise, a gente tem, então, uma formação de um componente, o acetil, que é utilizado para formar outros componentes e fornecer hidrogênios para a cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa. Ok, mas e aí? O que isso me demonstra? Bom, quando nós realizamos o HIIT, os treinamentos de HIIT, nós temos um aumento da atividade da enzima citratocitase. Quando nós fazemos o HIIT, nós temos um aumento da enzima citratocitase. O que isso significa? A enzima citrato, ela aumenta a sua velocidade e também o conteúdo de enzima dentro da célula. E o que isso significa? Ora, se eu tenho uma maior quantidade de enzima dentro da célula e um aumento na sua velocidade de atividade enzimática, isso significa que está sendo fornecido uma maior quantidade dos substratos a qual ela promove a reação. Então, seja acetil, seja oxalacetato. Isso é de grande importância porque a citrato sintase, estando aumentada, então, ela vai acelerar as reações químicas para fornecer energia para o meu indivíduo que está em exercício. E um dos indicativos é que eu tenha um aumento desse acetil, porque o oxalacetato já está, teoricamente, em quantidades adequadas dentro da célula. Então, um aumento na atividade da acetil me demonstra um aumento na velocidade da reação enzimática da citrato sintase. Aí você pode me dizer, tá, mas se está fornecendo acetil, significa que a minha via glicolítica está muito ativada, ou seja, eu estou usando muita glicose. Tu disse que existia um mecanismo para poupar a glicose e utilizar mais gorduras. Digo e continuo confirmando isso. Por quê? Porque um outro processo que é conhecido é a beta-oxidação. A beta-oxidação é justamente um processo em que utiliza moléculas de ácidos graxos, que são muito grandes, são 18 carbonos, às vezes, em algumas moléculas, e esse processo, então, ela oxida essa grande molécula de ácido graxo em moléculas menores. Então, de um grande ácido graxo, eu vou formar vários ácidos graxos menores, várias moléculas menores. E essa molécula que é formada é um grupo acil. Esse grupo acil se une à coenzima A e forma acetilcoenzima A. Ou seja, além da glicose, eu tenho, via beta-oxidação, a formação de outras moléculas de acetil.
e que, consequentemente, irão, então, entrar no ciclo de Krebs, rodar para formar ATP e uma maior quantidade de elétrons, de hidrogênios. Então, observe que, via oxidação de gorduras, eu formo grupos acetil que irão, então, sofrer reações, formando acetil-CoA, que vai, então, gerar energia via ciclo de Krebs. Então, além da glicose, o acetil ele também é fornecido pela oxidação de ácidos graxos. E aquilo que eu disse anteriormente para você, se eu tenho uma maior quantidade de acetil coenzima A sendo oferecida para a mitocôndria, a citrato-sintase ela vai aumentar, tanto em quantidade dentro da célula, o número de moléculas enzimáticas, como a sua funcionalidade. Ela vai aumentar a sua velocidade, ou seja, ela vai acelerar esse processo. Ela estando aumentada e acelerando esse processo, logicamente, esse processo do ciclo de Krebs ocorrerá de forma mais rápida, fornecendo uma maior quantidade de hidrogênios. Aí, eu também preciso, então, ter mais acetil-CoA. Ele vai ser obtido tanto pela glicose, pela oxidação da glicose, como pela oxidação de ácidos graxos. Como eu disse para você, nós temos buscamos uma poupança de glicose, né? Buscamos economizar glicose. O corpo ele não sabe quanto tempo ele vai passar por esse esforço. Pode ser 2 minutos, pode ser 3 horas. E eu preciso ter essa reserva energética para iniciar o exercício físico e outras funções dependentes de glicose. Então, parece lógico que eu vou utilizar uma molécula mais energética e que eu tenho um grande conteúdo dentro do meu organismo, ela tem um grande reservatório para formar esse acetil-CoA e fornecendo energia. Então, dessa forma, o indivíduo ele vai ter uma maior oxidação de gorduras devido ao treinamento intervalado de alta intensidade. Tem estudos que mostram, por exemplo, esse do Perry, eu achei muito interessante o desenho experimental em que eles pegavam os indivíduos e realizavam um treinamento intervalado de alta intensidade. No momento pré-exercício, eles iam lá, tiravam um pedacinho do músculo e faziam uma análise da atividade dessa enzima citrato-citase que eu falei anteriormente para vocês. Aí, eles faziam uma sessão de exercício HIIT, e 4 e 24 horas depois dessa sessão, eles iam lá e tiravam mais um pedacinho de músculo desses indivíduos, né? E analisavam a atividade enzimática da citrato-sintase. Nós observamos que na terceira sessão de exercício, tanto em 4 como em 24 horas depois, já há um aumento estatisticamente significante na atividade dessa enzima. Após 7 sessões de treinamento, essa atividade foi um pouquinho maior, mas nós tivemos também uma diminuição nesses erros padrões da análise dessa enzima. Então, um dado um pouquinho mais robusto. Então, a princípio, parece que a partir da terceira semana, nós já temos aumento da atividade da citrato-sintase, ou seja, ela está recebendo mais acetil coenzima A para formar o citrato. Então, eu tenho uma via fornecendo esse acetil-CoA bem robusta, bem eficiente. E como eu disse para vocês, se vai poupar glicose, eu vou utilizar, então, o ácido graxo como fonte energética. Mostrando um dado mais robusto referente à atividade da citrato-citase, um outro estudo do Perry, em 2008, mostrou justamente a atividade da citrato-cintase após um treinamento de 6 semanas de treinamento intervalado de alta intensidade. Aqui os dados são mais limpos, os desvios são menores, e a gente consegue observar que após 6 semanas, né, esse dado é mais robusto, mostra realmente um aumento da atividade enzimática após o treinamento em relação ao que a gente viu no indivíduo pré-treinamento. Certo? Então, da mesma forma que o outro estudo, eles iam lá, pegavam um pedacinho do músculo antes do treinamento, um pedacinho do músculo pós-treinamento e faziam uma análise dessa enzima. Então, essa é uma das adaptações que o HIIT vai promover. Ele vai promover um maior conteúdo e uma maior funcionalidade da enzima citrato-cintase para oxidar gorduras.
Mas daí ficam as questões. Qual tipo de HIIT é mais eficiente? Qual tempo? Qual intervalo? Qual a intensidade? Muito bem, essas são perguntas que irão ficar para uma próxima. Peço, se curtiu o vídeo, se trouxe conhecimento para você, você curta esse vídeo. Segue, ativa o sininho para que você receba as notificações dos meus vídeos. Além disso, me siga no Instagram, profa.CynthiaSchoeller, certo? Para ter acesso a mais conteúdos sobre emagrecimento e exercício físico. O meu feed é um conteúdo gratuito. Te espero lá.